Louvado seja Deus. O povo tão cheio da unção, viu? Louvado seja Deus. Pode se sentar, os irmãos. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra da parte de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja Deus. A gente vai ler capítulo 1, versículo de número 8 de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou diz amém. Que diz assim o texto sagrado: primeiramente dou graças a meu Deus, que mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar os irmãos. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre uma igreja corajosa. E a gente não poderia, em falar sobre igreja corajosa, de não citar essa igreja em Roma. Louvado seja Deus. Uma igreja que, em meio às perseguições, tribulações, a fé daqueles irmãos era proclamada por toda parte. E para falar sobre igreja corajosa, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a história que está por trás desta igreja corajosa. E esse assunto, meus irmãos, ele é muito propício para os nossos dias, porque a gente está vivendo dias em que a igreja, ela está muito acuada, né? Como diz ditado nordestino, está muito acuada, está muita parada. E essa igreja em Roma, que estava diante de uma grande tribulação, perseguições, a gente percebe o quanto ela era corajosa, o quanto essa igreja, além de corajosa, ela era resistente. Além de resistente, ela era cheia de virtudes de Deus. E quando se fala dessa igreja, meus irmãos, a gente faz referência aos primeiros séculos. Os primeiros 3 séculos, depois da morte de Jesus, em especial, a igreja, ela que se encontrava em Roma, ela passou por muitas tribulações. Essa história das perseguições e do confronto entre a religião cristã e o paganismo no Império Romano começa com a morte de Jesus, no primeiro século. Depois da morte de Jesus, no ano 33, e vai até o Edito de Milão, meus irmãos, onde o imperador Constantino, em 313, ele chegou a legitimar o cristianismo como religião. Só que, para chegar ao ano de 313, depois de Cristo, a igreja vivenciou muitas tribulações.
A igreja passou por muitas afrontas, por muitas perseguições. E não foi somente a afronta de alguém chegar e questionar a fé daqueles irmãos, não. Foi afrontas ao ponto de alguns serem mortos. Mas eles não negavam o nome de Jesus. E alguns se sentiam felizes por estar morrendo por causa do Evangelho, por causa do seu Senhor, que também tinha morrido por ele. E um fato a ser destacado é que não foram 3 séculos de opressão implacável contra a igreja por parte dos romanos. Na verdade, durante esses 3 primeiros séculos da igreja, alguns imperadores, eles foram bem cruéis. Outros, eles aliviavam mais. Mas, mesmo assim, a igreja, ela jamais desistiu de confessar ou de professar a sua fé em Cristo. É um grande exemplo para nós, meus irmãos. É um grande exemplo para a gente ler, meditar nessa carta e tomar como base para nossas vidas a coragem desses irmãos. Porque, meus irmãos, enfrentar um império não era fácil, não. Enfrentar o império era você estar declarando guerra. E naquela época o Império Romano era o império mais poderoso da época. Mas a igreja resistiu. Sabe por quê? Porque quem fundou a igreja, quem edificou a igreja foi Jesus Cristo. E, meus irmãos, olha, os impérios passaram. Essas perseguições, elas passaram. E a igreja continua de pé. Louvado seja Deus. E se nós estamos aqui hoje, falando sobre isso, é porque lá atrás, alguém resistiu para que a mensagem do cristianismo chegasse até nós. Louvado seja Deus. Tem pessoas, eu já escutei crentes dizendo: a igreja hoje é diferente. Se a gente tivesse um Paulo na nossa igreja. Se a gente tivesse um Tiago. Se a gente tivesse um Estevão, que foi capaz de suportar um apedrejamento e morrer por causa do Evangelho. Meus irmãos, a gente tem que compreender uma coisa, como igreja contemporânea, a época de Paulo já se passou, ele já fez o que tinha de ser feito, Pedro também, agora chegou a nossa vez. Deus, Ele conta comigo e com você para marcar a nossa época, a nossa geração, como alguém que é resistente, que é corajoso, que não desiste, que não volta atrás, mas que continua levando a mensagem do Evangelho. As primeiras perseguições que a igreja enfrentou, elas foram meio que esporádicas. Elas foram em pontos distintos do império, executadas por magistrados em províncias distintas de Roma. Alguns, meus irmãos, proibiram o culto, destruíram igrejas, os utensílios de culto, mas a primeira grande perseguição aconteceu no ano de 64 depois de Cristo, onde ela foi ordenada pelo imperador Nero. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar nesse imperador chamado Nero. Historicamente, foi a mais conhecida das perseguições, porque essa perseguição, ela chegou a matar algumas pessoas famosas, entre elas o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Foi uma perseguição sangrenta, terrível. Os apóstolos Pedro e Paulo morreram nessa perseguição. Os cristãos foram acusados de incendiar Roma. Com isso, Nero, ele
hostiliza uma perseguição contra os cristãos, contra a igreja, acusando os crentes de terem sido os autores do incêndio de Roma. E aí, meus irmãos, começa o período das execuções. Louvado seja Deus. E eram execuções espetaculares. Eles colocavam leões para passar dias e dias sem se alimentarem. E no Coliseu de Roma, que era uma espécie de estádio de futebol, com arquibancada, um público grande vinha ali, sentava nas arquibancadas, e eles colocavam os crentes e colocavam os leões famintos para devorarem os crentes dentro daquelas arenas. E se alguém negasse o nome de Jesus, essa pessoa era livre. Mas a história diz, meus irmãos, que alguns crentes entravam ali no Coliseu para serem devorados pelos leões. Alguns entravam falando em línguas estranhas, dando glória a Deus, louvado seja Deus, chorando porque estava morrendo, assim como o seu Senhor tinha morrido por eles. Um imperador chamado Domiciano declara como bases jurídicas o cristianismo uma religião ilícita, ilegal. Era proibida. Louvado seja Deus. Isso por cerca de 200 anos. Apesar de não ter sido registrados grandes ataques, mas era proibida. No século III, os tempos ficaram piores. Um imperador chamado Décio se apresenta como restaurador dos costumes antigos de Roma. E aí um dos costumes antigos era fazer sacrifícios aos deuses romanos. E aí ficava fácil detectar quem era crente, porque os crentes, eles não ofertavam sacrifício aos deuses que não fosse o Deus dos céus. E aí quem não apresentava sacrifício era facilmente detectado, preso e executado, meus irmãos. E isso ordenou que todos os cidadãos do império fizessem sacrifício. Só que os cristãos se recusaram, e aí, como falei, eram facilmente identificados e foram massacrados de forma cruel. E aí, essa foi uma das piores perseguições que aconteceu contra a igreja cristã nos primeiros séculos. Louvado seja Deus. E o que eu acho interessante é que esses ataques aos cristãos não era simplesmente com base em religião. Era mais por motivos políticos do que religiosos. Porque, meus irmãos, eles pensavam que eliminando, e aí eles eliminaram realmente muitos cristãos, e eles procuravam principalmente os chefes das comunidades cristãs, porque eles achavam que se sacrificasse, se matasse os fiéis, os chefes, eles enfraqueciam a comunidade. Mas quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. E aí, meus irmãos, o imperador chamado Galiano, filho de Décio, quando Décio morre, ele assume o trono e ele garantiu uma tolerância através de um edito aos cristãos por cerca de 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, com a morte de Galiano, Diocleciano, que ao contrário dele, provocou grande perseguição no ano 303,
a 311 depois de Cristo, acabou sendo a maior e mais sangrenta perseguição implantada contra os cristãos pelo Império Romano. Eles destruíram igreja, objetos de culto, ordenou a destruição das escrituras cristãs e confisco dos bens dos irmãos, dos cristãos. Prisão de bispo, condenação a mortes. Só que, quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, chegou um período na época que eles entenderam que era pior perseguir os cristãos, era melhor aceitá-los do que persegui-los, porque quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Então, o que eu quero dizer nessa noite para os irmãos é que perseguição, tribulação, afronta, aquilo que vem contra nós não enfraquece crente. Eu estou fraquinho porque eu estou sendo perseguido. Não, perseguição, historicamente, quando o povo de Deus era perseguido, ele se fortalecia mais ainda, porque eles buscavam a Deus. Louvado seja Deus. E aí, em meio à grande perseguição, meus irmãos, do império, forte perseguição, autoritário, os irmãos não negavam o nome de Jesus. Enfrentaram os açoites, prisões, mortes. E sabe o que aconteceu? Eles venceram. Louvado seja o nome do Senhor. Eles venceram. A igreja venceu. Foi tão real a vitória da igreja que hoje em dia, quem fala do Império Romano só se for em algum estudo ou se você pegar algum livro de história. Ficou para trás, ficou na história. Mas a igreja permanece viva, atuante, louvado seja Deus, e crescendo e ganhando almas para o reino de Deus. Porque quem edificou a igreja, meus irmãos, foi Jesus. E diante disso, eu quero deixar aqui meu primeiro ensinamento para a nossa meditação. Primeiro, a tribulação, ela desperta encorajamento. Louvado seja Deus. Porque pior do que estava não podia ficar, né? Só se morresse. Então eles resolveram, diante da tribulação, se encorajarem e avançar. Eles não paravam de pregar a palavra, meus irmãos. Eles não paravam de anunciar a mensagem. As igrejas foram queimadas, foram destruídas, mas onde existia um crente, cada casa dos crentes era uma igreja. Fez foi aumentar. No capítulo 16 de Romanos, você vai ver Paulo fazendo uma lista de irmãos que contribuíram demais para que o evangelho fosse anunciado, e em cada uma daquelas casas era uma igreja onde o povo se reunia. Então, tribulação, ela desperta encorajamento. Historicamente, sempre foi assim. Quer ver? Olha aí, Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, capítulo 5, versículo 3 de Romanos: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quanto mais a igreja era perseguida, atribulada, mais os irmãos aumentavam a esperança.
Louvado seja Deus. Mas os irmãos se animavam, se encorajavam, porque eles sabiam que a tribulação produzia perseverança. Então, meus irmãos, esse negócio de dizer que tribulação causa esfriamento em crente é antibíblico. Tribulação causa frieza em crente é antibíblico. Tribulação, ela provoca perseverança. Louvado seja Deus. A tribulação, ela é pedagógica. A tribulação, ela traz aprendizados. Ela traz ensinos, meus irmãos. Ela possui certas funções regeneradoras. Ela possui funções educativas. E quando a bênção chega, o cristão percebe que a tribulação se tornaram lições, testemunhos. Louvado seja Deus. A gente às vezes escuta um testemunho de alguém, testemunho lindo, e a gente diz, mas rapaz, essa pessoa passou por isso. Eu não sei se eu suportaria não, passar por isso. Meus irmãos, no momento da tribulação, a gente chora, às vezes a gente chega até a reclamar, mas depois que ela passa, a gente percebe que ela trouxe muitas lições para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que ela passa, a gente percebe que a tribulação, ela trouxe ensinamentos. Ela trouxe, como diz o ditado, ela causou em nós, engrossou o nosso couro. De sorte que se a gente enfrentar aquela mesma tribulação, a gente já sabe como é que resolve. Amadurece. Então, tribulação produz encorajamento. Sabe qual é o conselho do apóstolo Paulo? A igreja em tribulação? Olha aí o que o apóstolo Paulo aconselhou a igreja em Romanos 12:12. Romanos 12:12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Paciência, meu irmão. A tribulação está grande, tenha paciência. Se acalme. Não se aveste não. Deus está trabalhando. Louvado seja Deus. E você sabia, meus irmãos, que a gente é moldado mais nos momentos de tribulação do que nos momentos de bênção? A gente aprende mais na dificuldade do que quando a gente está na fartura. Porque a adversidade, ela regenera a gente. Ela transforma. A gente ganha visão. A gente aprende que Deus está tratando conosco, que aquilo é um processo de Deus nas nossas vidas. A gente tira lições preciosas que lá na frente serve como testemunho para a gente alimentar outras pessoas. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo aconselhou a igreja em tribulação a ser pacientes. E o que eu acho interessante é que eu não vejo essa igreja questionando, meus irmãos. A igreja não questionava. A igreja não murmurava. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo disse: eu estou doido, eu estou ansioso para ir ter convosco, para compartilhar dons com vocês, para a gente se alegrar juntos. Louvado seja Deus. Ele diz: sede pacientes. Essa talvez seja a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Tenha paciência nessa tribulação que você está enfrentando, porque Deus está trabalhando na sua vida.
O tempo da vitória vai chegar na sua vida, meu irmão. Esse momento vai ser um testemunho para você contar para outras pessoas amadurecerem e vencerem também. A outra lição que eu quero deixar aqui para a igreja é que a igreja em Roma, os irmãos eram corajosos porque eles tinham perspectiva do futuro. E essa perspectiva do futuro, meus irmãos, que eles tinham, não podia ser ofuscada pelas perseguições que estavam enfrentando. Louvado seja Deus. Eles tinham uma perspectiva do futuro. Abra aí Romanos 8, versículo 18, para você ver a perspectiva que esses irmãos tinham e que o apóstolo Paulo passa para eles. 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós no futuro. Eles sabiam o que estava esperando por eles no futuro. Aquela tribulação que eles estavam enfrentando era momentânea. Eles, quando enfrentavam açoites, massacres, morte, alguns eram queimados em fogueiras, meus irmãos. Outros eram jogados dentro de tachos grandes com óleo fervendo. Alguns eram colocados como tochas em pontos das cidades para iluminar a cidade. Mas aqueles irmãos, eles sabiam, tinham uma visão do futuro, meus irmãos. Eu acredito, meus irmãos, que nos momentos de massacre, o céu era aberto sobre a cabeça daqueles irmãos, e ele via Jesus assentado à direita do Pai. Outro dia, eu estava conversando com um irmão, ele disse: rapaz, aquelas pessoas suportarem aquelas tribulação, nós não suportaríamos a tribulação daquela não. A igreja de hoje não suportaria. E eu disse àquele irmão: olha, do jeito que a gente está aqui, talvez a gente não suportasse, mas se Deus der graça a gente suportava do mesmo jeito. Porque o que fazia aqueles irmãos suportarem a tribulação não era porque eles eram super crentes não, meus irmãos. Era uma graça que Deus colocava na vida deles, que fazia com que eles suportassem a tribulação. Se a graça de Deus estiver sobre as nossas vidas, a gente suporta do mesmo jeito. E hoje, agora, irmãos estão sendo mortos em outros países que é proibido pregar o evangelho, porque a graça de Deus está sobre eles, e eles não têm a vida deles por preciosa a esse mundo. Então a igreja, eles tinham uma perspectiva de futuro, e essa perspectiva de futuro não ofuscava, as tribulações não ofuscavam essa perspectiva que eles tinham de futuro glorioso na presença de Deus. Louvado seja Deus. As perseguições, elas não ofuscam e não podem ofuscar a nossa convicção de futuro, meus irmãos. O crente tem que ter convicção que ele vai para o céu. Ele não está tentando ganhar a salvação. Jesus já garantiu, meus irmãos. A morte de Jesus autenticou o seu direito de morar no céu. Você não está lutando para no último dia ser salvo. A sua salvação já foi garantida por Jesus na cruz do Calvário. Então a gente precisa ter essa convicção. Talvez esse seja um dos grandes segredos ou motivos da gente, quando está ou de meia dúzia de crentes, né,
que quando está em tribulação, hoje a gente está vivendo dias de crentes, por incrível que pareça, meus irmãos, crentes depressivos, doentes, crentes opressivos, com males na alma. Talvez um dos motivos que os crentes estão enfrentando esses males seja exatamente esse: falta de convicção e perspectiva de futuro. Porque quando a gente não tem perspectiva de futuro, qualquer situação adversa nos traz agonia, nos traz desespero. Mas quando a gente tem perspectiva de futuro, a gente vence todas as tribulações, sabendo que se morrer vamos para o céu. Então, era uma igreja que tinha perspectiva, convicção do futuro que o aguardava. O terceiro e último ensinamento, para concluir aqui a minha palavra, é que aquela igreja era corajosa. Sabe por quê? Ela era inconformada com este século. Quer ver? Abra aí em Romanos 12, versículo 2, para você ver a visão que aquela igreja tinha, que o apóstolo Paulo ensinava a eles. 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aí. Uma igreja inconformada com esse século. A gente às vezes está muito conformado, meus irmãos, com esta vida. Está muito bom. Tudo está perfeito. E isso não é bom para nossas vidas. O cristão tem que ser inconformado com este século. Nada pode ser normal. Porque a gente é peregrino aqui nessa terra. O nosso lar, na verdade, é no céu, meus irmãos. A gente está de passagem. A igreja de Cristo na terra não pode ser conformada com o que está acontecendo a todo tempo. Eu sou de uma cidade bem violenta, e nos anos 2000, no ano 99 para 2000, quando acontecia uma morte na cidade, trazia aquele negócio, aquela angústia, né, na cidade. Mas rapaz, aconteceu uma morte, fulano matou cicrano. Com o decorrer dos anos, a cidade foi ficando tão violenta que as mortes começou a ser natural. Fulano matou cicrano, aconteceu uma morte ali. Ninguém nem falava, algo normal. Porque os fatos se tornaram normais na cidade. Assim, meus irmãos, tem sido a vida do crente. Ele tem olhado para as coisas que têm acontecido a seu redor, e as coisas têm sido normal. A normalidade, não, tudo é normal. Isso pode, aquilo outro pode, é tudo normal. A gente está no século 21, é o século do pode tudo, da pós-modernidade. Mas a igreja que vai morar no céu, meus irmãos, ela não se conforma com esse século. As coisas não são normal para ela. Tudo que ela vê contrário às escrituras sagradas, ela percebe que é um sinal do retorno de Cristo a essa terra. A igreja em Roma, os irmãos eram inconformados com esse século. O que era pecado, meus irmãos, no início do século, continua sendo pecado hoje. Mas alguém saiu dizendo que a Bíblia é antagônica, é obsoleta, ultrapassada. Mas não é, ela é mais atual. Como disse o evangelista Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair ainda amanhã.
porque ela é eterna, é a palavra de Deus. O que foi pecado no início do século continua sendo pecado hoje e será pecado enquanto Cristo não vier para levar a sua igreja. A igreja de Cristo, meus irmãos, o cristão não pode normalizar aquilo que vai contra as Escrituras, tanto na esfera ética quanto moral, como espiritual também. A igreja não pode se submeter ao pecado como algo natural, de forma alguma. A igreja em Roma confrontou o império, pois não se conformava com aquele século. Não se conformava com a ideia de ter que sacrificar ídolos. Não se conformava com a ideia de servir a Deus e servir a ídolos. Eles tinham uma fidelidade muito íntima com Deus, inegociável. Preferia, se fosse possível, morrer do que negar a sua fidelidade a Deus. E o meu questionamento é: como é que tem sido o nosso proceder? A gente tem se tornado igreja corajosa, igreja que tem perspectiva de futuro, igreja que não se conforma com esse século, ou tem sido tudo ao contrário? Que a gente possa fazer uma meditação nesse texto e que possamos melhorar cada dia mais, pois a cada dia que se passa, se aproxima a volta de Jesus. Deus abençoe a todos.